Tudo bem? Então, nesse tutorial, nós vamos aprender como identificar uma equação do segundo grau, tá certo? Então, primeiramente, equação quer dizer equilíbrio, equidade. Então, toda sentença matemática, para ser uma equação, ela tem que aparecer primeiramente ali, é claro, você identificar um sinal de igualdade. Viu um sinal de igualdade? Agora, se tiver números e letras, se eu colocar apenas assim, 2 mais 5 é igual a 7. Isso aqui não é uma equação, é apenas uma igualdade. O que é que uma equação tem que ter? Uma equação precisa aparecer um valor desconhecido, uma incógnita. Se eu fizer assim, 2x mais 5 é igual a 21. Vejamos que eu estou diante de uma equação porque é uma igualdade e tem um número desconhecido aqui, uma incógnita. Eu estou dizendo que 2 vezes um número mais o 5 é igual a 21. Agora, quem vai determinar se essa equação é do segundo grau ou o grau dessa equação vai ser o expoente. Nesse caso aqui, o maior expoente é 1. Então, aqui eu estou diante de uma equação apenas do primeiro grau. Agora, se eu colocar um expoente 2 aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5 é igual a 21. Aqui já está nos dando ideia de uma equação do segundo grau, porque eu tenho o maior expoente aqui, está sendo o 2. Então, vejamos, uma equação do segundo grau, deixa eu apresentar para você. Tecnicamente, teoricamente, ela tem que apresentar esse formato aqui, assim, ó. Ela é formada pelo formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá bom? O que quer dizer isso? Onde essa letra A, essa letrinha B e essa letra C, ela vai representar números reais. Qualquer número que vier à sua cabeça aí, tá bom? O que não pode acontecer é que o A seja igual a zero, mas com tudo isso, que o A ele seja diferente de zero. Aí eu estou diante de uma equação de segundo grau. Ela vai ter uma igualdade, vai ter o número A com a incógnita elevada ao quadrado, o número B com a mesma incógnita aqui, sem expoente, e também um número independente assim. Nós temos, quando ela está na sua forma reduzida, ela assume esse formato. Vou colocar um exemplo aqui para você. Suponhamos que eu fizesse assim, ó, 2x ao quadrado mais 5x mais 7 igual a zero. Esse aqui é um formato de uma equação de segundo grau. Se eu for procurar os coeficientes, que é onde diz que A, B e C são os coeficientes dessa equação, então nessa situação aqui, A vai ser igual a esse número 2, o B será igual ao número 5 e o C será igual ao número 7. Aí são os coeficientes dessa equação. O A é o 2 elevado a 2x elevado ao quadrado, o B 5x, quer dizer, aquele número que não tem expoente, e o C será sempre um número independente. Lembrando que essas letras podem ser quaisquer letras do alfabeto, tá bom? Comumente se usa mais o X e o Y, mas pode ser qualquer outra letra do alfabeto. O que não pode acontecer nesses valores numéricos, aqui no caso, que são os coeficientes, é que o A seja igual a zero. Tá? Pode ser qualquer outro número decimal ou negativo. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, se eu colocar aqui menos x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero. Nesse caso, novamente, eu estou diante de uma equação de segundo grau, porque ela tem esse formato aqui. Ó. Primeira coisa, eu identifiquei a igualdade. Depois, tem valores desconhecidos, que são as incógnitas. E estou identificando que o maior expoente é o 2. Esse é o jeito, é o formato de uma equação do segundo grau. Tá bom? Para mim identificar os coeficientes, eu vou dizer aqui que A é igual. Não apareceu nenhum número ao lado dessa letrinha, que é o valor de A, é quando ele assume 1. Como tem um sinal negativo, menos 1. O valor de B, 3. E o valor de C, assume aqui o valor 4. Tá bom? Então, vejamos mais outros exemplos aqui que eu vou trazer para você. Quando a gente faz nesse formato que eu apresentei, nós dizemos que ela está no formato reduzido, mas pode acontecer dessa equação ela não vir nesse formato. Exemplo, suponhamos que eu tenho uma equação desse formato assim, ó, 2x ao quadrado mais 3 é igual a 2x é menos x ao quadrado nesse formato.
Vamos deixar até aqui, tá bom, né? Bom, para mim identificar se é uma equação do segundo grau, primeiramente eu tenho que trazer todos esses coeficientes para antes da igualdade, porque uma equação de segundo grau, na sua forma reduzida, ela tem que ter esse formato: ax² mais bx mais c igual a zero. Então, eu vou fazer assim, ó. O 2x² já está aqui, antes da igualdade. Antes da igualdade, ele continua. O mais 3 já está de igualdade também, eu vou deixar ele aqui. Está vendo que o 2x ele está depois da igualdade? Ele tem que ficar antes, porque quem vai ficar depois da igualdade é somente o zero. Então, menos 2x estava positivo, mudou de membro, muda de sinal. E menos x² passa a ser mais x². Tudo isso igual a zero. O que eu vou fazer agora? Unir aqueles que têm o mesmo termo. Ó. 2x² e x², ele tem a mesma parte literal. Então, eu posso unir a um só termo. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, 3x². Segundo a fórmula, agora vem um número acompanhado daquela incógnita sem expoente, que é o menos 2x. E o termo C, que é independente, nós temos o 3 aqui. Tá vendo? Então, ele vem para cá assim, ó, mais o 3. E, por fim, termina com igual a zero. Então, colocamos ele na sua forma reduzida, do formato ax² mais bx mais c igual a zero. E assim, agora, eu vou dar os seus coeficientes, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Nessa situação aqui, veja que A ele é igual a 3. O valor de B, que é aquele valor que está com a incógnita sem expoente, é o menos 2. E o valor de C, nós temos ali o 3. Tá bom? Aí nós identificamos os coeficientes desta equação. Ainda sobre identificando uma equação de segundo grau, nós sabemos quando ela tem esse formato ax² mais bx mais c igual a zero, que está nesse formato aqui, dizemos que ela é uma equação completa, tá bom? Completa. Quando ela tem esse formato. Se eu colocar uma equação desse formato assim, ó, x² mais 3x mais 4 igual a zero, eu digo que eu estou diante de uma equação completa, porque ela tem os termos A, B e C. No entanto, uma equação de segundo grau ela também pode ser uma equação incompleta, contando que nunca o A seja diferente, contando que o A sempre seja diferente de zero, ou melhor, tá bom? Então, eu posso ter a equação de segundo grau somente apenas nesse formato assim, ó, ax² igual a zero. Como assim, Luiz Rocha? Eu posso ter uma equação simplesmente assim, ó, x² é igual a zero. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau com esse formato ax² igual a zero. É uma equação de segundo grau? É. Só que ela é uma equação incompleta. Tá bom? Vamos para mais outro formato. Eu poderia ter uma equação de segundo grau apenas com o formato ax² mais bx. Ou seja, eu boto um valor numérico com a incógnita ao quadrado e uma incógnita apenas com o termo x. Como assim, Luiz Rocha? Poderia ser apenas assim, ó, 2x² mais qualquer outro número que vem aqui, mais 4x igual a zero. Vejamos, aqui é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau, no formato ax² mais bx. Tá bom? Só que ela é uma equação que nós dizemos que ela é uma equação incompleta, tá? Ainda podemos ter a equação nesse formato assim, ó, ax² mais c igual a zero. Aqui faltou esse termo, viu? Deixa eu colocar aqui, tá bom? Ax² mais c igual a zero. Como assim, Luiz? Vou criar um valor aqui qualquer, viu? Por exemplo, poderia fazer assim, ó. 2x², vou usar o mesmo 2x², mais o termo c, que é aquele valor numérico que não tem uma incógnita ao lado. Mas, por exemplo, deixa eu me ver aqui, mais 100, mais 100, sem problema nenhum, igual a zero. Então, aqui novamente eu estou diante de uma equação de segundo grau, é uma equação porque tem igualdade, e é do segundo grau porque o maior expoente é o 2 aqui. Só que ela é incompleta, porque quem está faltando aquele termo com apenas uma variável com incógnita sem expoente.
ela está apenas no formato ax² mais c. Então, eu digo que é uma equação de segundo grau, mas que ela é uma equação incompleta. Se ela é incompleta, ela não tem solução? Tem sim, viu? Toda equação completa ou incompleta, ela vai ter solução, tá? Há alguma situação que a equação ela não tem raiz, isso é quando o valor de delta, lá no formato básico, a gente encontra um valor negativo, tá bom? Então, nesse tutorial, eu trabalhei com você como identificar uma equação do segundo grau, identificando os coeficientes, o que é uma equação completa, tá bom? E com isso, estamos concluindo como identificar uma equação do segundo grau.